Boa noite, estamos mais uma vez aqui com o nosso Conversa Patriota Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, né? Dia do policial. Parabéns a todos os policiais e pessoas que atuam, policiais militares, federais, civis, né? Todos os policiais que nos garantem, né, a segurança e a justiça. Certo? Parabéns a todos. Né? Estamos falando aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou o Fabiano Kramer. Tá? Hoje a nossa conversa, né, sobre os acontecimentos do dia, como tem sido, né? Hoje nós vimos que nós tivemos algumas coisas bem interessantes, né? Entre ontem e hoje, né, o Supremo Tribunal Federal, né, decidiu, né, que as manifestações, tanto individuais quanto coletivas, né, só quem pode proibi-las, né, é o presidente da República com o aval do Congresso. Então elas, né, estamos com os nossos direitos de manifestação garantidos, né? O povo acordou, né? Nós vimos hoje uma grande manifestação em Brasília, né? Gente indo a Brasília de todas as partes do Brasil, caminhoneiros, pessoas com carro, pessoas a pé, foram todos para Brasília ocupar a Praça dos Três Poderes, né? Pedindo a saída de Rodrigo Maia, né? E parece que ele, né, atendeu aos pedidos, né? Ele não se encontra em Brasília, não que ele tenha pedido a exoneração do cargo dele, nem nada disso, mas ele, né, parece que, né? Por quê? Porque ele está ficando sem apoio, né? Os partidos de centro, centrão chamado, né? Alguns partidos já estão retirando oficialmente o apoio a Rodrigo Maia, estão pensando melhor, estão analisando mais o momento político. Sabe como é que é político, né? E como é que é a política? Eles estão vendo que não está muito favorável, né, para o Rodrigo Maia, ele está sob muita pressão e alguns partidos estão simplesmente retirando apoio, alguns já estão apoiando mais para o lado de apoiar o governo, né, o presidente Bolsonaro, outros ainda não se manifestaram quanto ao quem apoia, mas já estão se manifestando, né, em não apoiar mais o presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia. Né? Então ele está perdendo aquela base política que ele tinha, ele está perdendo a força política dele, logo logo ele vai se terminar, vai ser a morte política dele. Né? E também hoje, né, os partidos de oposição se reuniram, né, aqueles 9 partidos de oposição conhecidos se reuniram, né, isso foi uma notícia vinculada na mídia, né, hoje que eles se reuniram, né, para fazer uma notícia-crime, que é um tipo de documento, né, contra o presidente Jair Bolsonaro, né, com a justificativa de que ele estaria apoiando, né, uma ditadura, vamos dizer assim, do poder executivo, com o fim do Supremo Tribunal Federal, da Câmara, né, a cassação de um e de outro, da Câmara, né, e daí eles fizeram essa notícia-crime, né, que o presidente estaria apoiando um possível novo AI-5, né, com o exército tomando poder, uma coisa meio sem nexo, assim, né? E daí eles, nesse documento, né, eles colocaram como o apoio, né, essa notícia-crime, né, que eles querem
colocar no Supremo Tribunal Federal, né? Eles querem um apoio, estão buscando o apoio aí do presidiário Lula, condenado 2 vezes pela justiça, só está solto, a gente sabe por quê, né? E da OAB, da CNBB, né? Da CNBB e de grupos de oposição, assim, quanto mais melhor, eles estão procurando apoio de todo mundo para fazer esse documento, para impetrar contra o presidente Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal, mas é uma coisa que não tem muito nexo, né? É um tipo de documento que vai, se tiver que ser investigado, vai ser investigado, né? O próprio presidente Bolsonaro já manifestou, né, em manifestações, o pessoal grita aí o presidente Bolsonaro, presidente Bolsonaro, tá certo, fecha o Congresso, fecha isso, e ele sempre se manifesta da seguinte maneira, né? Eu sou um democrata, né? Os 3 poderes têm que ser independentes, né? E vamos ter sim, né, um Supremo, uma Câmara, um Senado, né, forte e transparente, né? E um Supremo Tribunal Federal forte e transparente, todos os poderes independentes e transparentes. É isso que o presidente Bolsonaro coloca, ele não coloca a queda de nenhum poder, ele é contra isso. A gente já viu mais de uma vez ele se manifestar, né, dessa maneira, né? E também nós temos aí 220 milhões de brasileiros aí, né, que estão apoiando o presidente Bolsonaro. Temos uma nação inteira, né? Temos a grande maioria do povo brasileiro apoiando o nosso regime democrático, apoiando o governo que nós escolhemos para o Brasil, o presidente que nós escolhemos para o Brasil, né? Inclusive a manifestação hoje em Brasília foi imensa, foi, né, uma coisa assim estrondosa, né? E demonstra isso, né? O pessoal ali gritando Bolsonaro, né? Gritando fora Rodrigo Maia, né? Mas é uma manifestação popular, não quer dizer que o presidente da República seja a favor do fechamento de nada. Ele quer transparência, né? Ele quer transparência, né? Como ontem a gente falou que o Supremo Tribunal Federal, né, através do Supremo Tribunal Federal, eles estavam querendo fazer uma lei lá, né, não é uma lei, como é que chama? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Um pedido, né, que obrigava a Câmara dos Deputados a analisar os pedidos de impeachment. Bom, se o Supremo Tribunal Federal pode fazer isso, de obrigar a Câmara dos Deputados a analisar os pedidos de impeachment, o Supremo Tribunal Federal também poderia, se quisesse, então, obrigar a Câmara dos Deputados a analisar todos aqueles projetos, né, que o presidente da Câmara está engavetando. Dá um prazo para ele. Porque o que nós não temos no Brasil é um instrumento legal, né, que diga assim, olha, entrou um projeto, foi apresentado por um deputado federal a uma comissão na Câmara, tem tantos dias para ficar na comissão, após isso tem tantos dias para ser votado em plenário, ser aprovado ou não. Não há um rito, vamos dizer assim, como dizem os advogados, não há um rito estabelecido dentro da Câmara dos Deputados Federais e dentro do Congresso, com datas estabelecidas que tem tantos dias para isso, tantos dias, que obrigue ao presidente da Câmara encaminhar as coisas. Ele pode simplesmente engavetar e deixar transcorrer os prazos, né, como já foi, né, o das medidas provisórias, da carteirinha escolar, dos radares e de um monte de outra coisa, e que o
presidente encaminhava para melhorar a vida dos brasileiros, né, da diminuição do IPVA, né, da diminuição do preço da carteira de habilitação, né, todas essas medidas provisórias caducaram porque o presidente da Câmara simplesmente engavetou, né, e deixou caducar, né? Então, não existe, infelizmente, no Brasil ainda, mas pode, de repente, se algum deputado federal fizer uma emenda à Constituição, né, algo que obrigue ao presidente da Câmara dar andamento em prazos determinados para que os projetos não caduquem. Isso não existe. Mas se o Supremo pode, né, obrigar a Câmara a analisar determinados projetos ou determinadas coisas, eu acho que também pode, olha, num prazo de 90 dias, de 60 dias, de 30 dias, fazer andar qualquer medida provisória ou projeto de lei que seja encaminhado, né? Eu acho que é uma sugestão aí, né? Se os nossos nobres deputados federais estão acompanhando as mídias, né, que tenham isso como sugestão e encaminhem de repente uma emenda à Constituição que torne isso regular, né? O apoio ao presidente a gente vê cada dia maior, né? Estamos vendo também que agora com o novo ministro da Saúde as coisas estão clareando, né? As coisas estão sendo mais claras, mais a gente está vendo como as coisas estão andando, né? E logo, logo a gente está vendo também que essa pandemia está chegando, já passou, né, daquele pico da tal curva que eles queriam achatar e levar adiante, mas o pico, independente do isolamento social ou não, o vírus esse fez o seu percurso normal, né? A gente vê aí, tem vários especialistas falando que ele fez o seu percurso normal, que o que poderia acontecer era a gente, por causa desse isolamento, né, levar mais para frente o desenvolvimento dessa curva, né, e lá na frente sofrer mais por não ter deixado a natureza seguir o seu curso, né? Porque, como dizem os especialistas, eu não sou especialista, não sou médico, não, mas pelo que a gente ouve aí nas redes sociais de vários especialistas, né, qualquer gripe, doença infecto-contagiosa tem um nível que ele sobe, faz uma chamada curva e decai quando a população tem mais de 50% da população já imunizada, né? São pessoas que se contaminam, apresentam algum quadro, saem desse quadro imunizadas, ou até pessoas que não apresentam quadro nenhum, se contaminam, têm uma saúde um pouco mais forte, desenvolvem o anticorpo e pronto. E daí elas formam, como dizem os especialistas, né, formam uma barreira, né, uma barreira de manada, como eles dizem, né, que aqueles mais de 50% que já estão imunizados não deixam o vírus chegar no resto da população, né? E se chega, chega de forma muito amena. A gente está vendo aí que desde o início do mês agora, essa linha que vinha crescendo vem caindo, e vem caindo vertiginosamente. Isso aí é bom, né? Tem mais pessoas se curando, né? Pessoas que tinham algum sintoma se curando, saindo dos hospitais, do que indo a óbito, né? Tem quase 5 vezes mais pessoas se curando do que indo a óbito, né? Aquela previsão, né, que tem aí governador e prefeito de cidade aí que mandou cavar um monte de cova no cemitério, vão ficar tudo lá, porque não vão usar, né? Não vão usar,
que é para botar aí 300 pessoas por dia lá, como estavam prevendo, e coisa, vamos botar uma, se botar. Então, graças a Deus, Deus nos está nos ajudando, né? A pandemia está terminando. Eu acho que em todo o Brasil o isolamento social já está sendo relaxado, né? A gente está vendo muitas cidades, muitos estados aí que já estão devagarinho relaxando as suas medidas, né? E vamos voltando à vida ao normal, né? Graças a Deus. Eu espero que agora, até o fim do mês, ou meio do mês que vem, essa quarentena seja totalmente relaxada. Não se sabe, isso aí depende das autoridades, né? Mas que voltemos ao normal, voltemos a uma vida normal, né? Retomemos a economia do Brasil, sempre lembrando, né, de comprar produtos brasileiros, comprar o nosso produto feito aqui, de preferência na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, para fazer a riqueza do país ficar dentro do país. Não comprar, de preferência, se puder, se tiver a opção, comprar produto brasileiro. Entre um estrangeiro e um brasileiro, tem opção, nem que pague aí R$1 a mais, compre o brasileiro, mas mantenha a riqueza do Brasil dentro do Brasil. Mantenha os empregos do Brasil para brasileiros, com brasileiros funcionando, né? As indústrias funcionando, né? O comércio funcionando, os serviços funcionando, né? E não comprar nem utilizar produtos chineses, né? Nós estamos naquela campanha, né, de eu não compro produto chinês. Dos outros países a gente vai dar preferência para os brasileiros por uma questão econômica. O chinês a gente sabe que é uma questão não só econômica, que também é econômica, mas também é uma questão de princípios, né? Uma questão de princípios. Bom, a nossa conversa hoje era isso, né? Que realmente o Brasil acordou, né? O povo brasileiro que estava até uns dias atrás aí meio reticente, estava só observando o que estava acontecendo. Agora, com essas manobras que tiveram da noite de ontem para ontem, né, no dia de ontem, na noite de ontem para hoje, né, que a gente já viu que a esquerda aí está apavorada, porque querem pegar o nosso presidente de qualquer maneira, inclusive com essa notícia crime. Daí ele já disse em rede social, já disse a público que é democrata, né, e que conta com todos os poderes da República, né, todos os 3 poderes da República, fortes e transparentes, né, para que o povo possa fiscalizar, né? Então, não adianta querer pegar, sabe aquela história de perguntarem para Jesus, botarem uma moeda na frente de Jesus e perguntarem, né, de quem era, para quem deveria ser dado o dinheiro, né, se para Deus ou para César, e ele olhou na moeda de quem é o rosto que está nessa moeda, e responderam para ele, de César. Então dê a César o que é de César. Eu acho que é mais ou menos por aí. O presidente Bolsonaro soube dar a resposta na hora certa, da maneira certa, né? Muita gente diz, não, ele é muito duro, ele é muito sério, ele não tem flexibilidade, ele não é diplomata. Não, ele não é diplomata. Ele foi uma pessoa educada pelos velhos princípios, né? Uma família tradicional, uma família séria. Ele foi educado dentro de um regime rígido, né? Dentro do exército. Ele foi militar durante um bom tempo da adolescência e da primeira, né, até ele se tornar político. Ele esteve dentro do exército, ele foi educado dentro do exército. Então ele é uma pessoa rígida, ele é uma pessoa séria, uma pessoa com princípios rígidos, né? Não, ele já tinha
largado o barco, né? Com ele não tem conversa. Ou ele vai fazer a coisa de maneira honesta e séria, ou a coisa vai ser de maneira honesta e séria. Não tem conversa. E é por isso que a gente elegeu ele. É por isso que a gente elegeu o presidente Bolsonaro, por esse posicionamento dele. Né? Não adianta as pessoas dizerem, não, mas ele tinha que ser mais flexível, ele tinha que ser mais político, ele tinha que negociar, ele tinha que falar de maneira mais amena para não assustar o povo. Não, ele fala como tem que ser falado, fala a verdade e de maneira direta. Pronto. Eu acho que tem que ser assim. Né? E por ser assim, é que não estão conseguindo pegar rabo dele em lugar nenhum. E não vão conseguir. Né? Porque não tem. Ele é uma pessoa honesta, uma pessoa que não tem nenhum processo de improbidade, de falcatrua, nada. Né? De corrupção, não tem processo. Né? E é por isso que a gente votou nele, por ser uma pessoa assim. Né? Então vamos continuar apoiando o nosso presidente. Né? Porque apoiando o nosso presidente, te apoia para o nosso Brasil. Né? Então tá, uma boa noite. Era essa a nossa conversa de hoje. Né? A gente encerra hoje por aqui, esperando vocês amanhã. Né? Com Deus no coração, né? Pedindo a Deus que ilumine a nossa pátria, que ilumine a todos nós, as nossas famílias, né? Os nossos entes queridos, nosso presidente da República, né? E nos dê saúde, né? Paz, tranquilidade e sabedoria. E que assim seja. Até amanhã, até o próximo vídeo.